Então vamos começar a nossa aula 8 do mini curso Buy and Hold para iniciante. Investir na bolsa de valores é arriscado? Antes de falar sobre isso, é importante entender a diferença da renda fixa e renda variável. Por mais que eu não vou falar aqui nesse mini curso sobre a renda fixa e sim só sobre a renda variável, que é a bolsa de valores, é importante entender um pouquinho a diferença das duas. Quando a gente faz aplicações em renda fixa, o valor que a gente ganha é menor, porém não tem como a gente perder. Ah, Lucas, como assim não tem como a gente perder? Sempre sobe. Se você pegar o gráfico do seu ganho com a renda fixa, sempre sobe. Acompanha o CDI, mas sempre sobe pouco. Já a bolsa de valores não, às vezes cai. Mas quando a gente pega o gráfico da bolsa de valores no longo prazo e também do CDI no longo prazo, a gente percebe a diferença, que por mais que o CDI sempre sobe um pouquinho, o gráfico do Ibovespa supera ele, porque por mais que no curto prazo fica caindo e descendo, no longo prazo ela sobe caindo. Então por isso que eu optei em investir na bolsa de valores. Por quê? Na renda fixa tem limite. Muitas das aplicações você já investe com rendimento pré-fixado ou pós-fixado, então você já consegue ter noção de quanto você vai ganhar. Já na renda variável com a bolsa de valores não. O mínimo que você aplicou pode chegar é a zero, você pode perder 100% do seu capital, mas o máximo para cima não tem limite. Você pode ganhar 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais do capital investido. Para cima não tem limite. E já dizia Warren Buffett, o risco vem de quem não sabe o que está fazendo. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, parabéns, é sinal que está em busca do conhecimento. O risco na bolsa de valores se dá porque no curto prazo o preço das ações das empresas oscila muito, mas no longo prazo essas oscilações se tornam insignificantes. Mas Lucas, se é tão simples, então por que todo mundo não investe? Por causa de dois motivos. O primeiro, a maioria da sociedade é imediatista, quer retorno no curto prazo, não sabe esperar, não sabe que é um projeto previdenciário para o longo prazo. E o segundo motivo é que cada um nasce com sua vocação. Então não é todo mundo que vai ser médico, não é todo mundo que vai ser empreendedor, assim como também não é todo mundo que vai ser investidor. Então quando alguém me pergunta, Lucas, é arriscado investir na bolsa de valores? Eu penso exatamente e falo assim, você acha arriscado ser sócio da Coca-Cola? Ah, você acha arriscado ser sócio da Apple? Você acha arriscado também ser sócio do Banco Itaú? Eu faço esse tipo de pergunta porque é com essa visão que a gente que investe por longo prazo tem que ter, com visão de sócio. Mas é claro, se você começar a comprar ações na bolsa de valores especulando ou visando vender ela logo depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano, claro sim que pode ser arriscado, ninguém sabe quando vai cair, quando vai descer, então a chance de você perder dinheiro na bolsa de valores é muito maior. Como vocês podem ver, essa é a diversificação da minha carteira. Eu tenho em torno de 15 ativos, 3 fundos imobiliários, 1 ETF e 11 ações. Ainda é considerado pouco, eu quero colocar mais empresas na minha carteira para aumentar a diversificação, porque como eu já falei, se uma empresa chegar a cair a zero, como eu tenho tudo dividido, um percentual em cada empresa, não vai afetar muito o meu patrimônio. Mas de pouco a pouco eu vou fazendo essa transformação, de pouco a pouco eu vou colocando mais empresas na minha carteira. Não é motivo de desespero, eu não tenho que sair desesperado, meu Deus, eu preciso diversificar e ir colocando qualquer coisa na carteira de renda variável. Isso é construído pouco a pouco, é exatamente como um muro. Imagina um muro, você constrói um muro com tijolo. Então é por etapas, é por tijolo você vai montando a sua carteira de renda variável, assim também construindo o seu patrimônio. Existem empresas que não resistem realmente à crise, empresas que estão em setor mais arriscado ou então setor mais fácil de se afetar quando acontece uma crise, como por exemplo essa pandemia que estamos passando. A gente sabe que as empresas mais afetadas é a de aviação. Então são empresas que eu não escolho na minha carteira de renda variável, mas você pode escolher para a sua, isso é totalmente relativo e pessoal. Eu prefiro não optar por empresas que são tão sujeitas a sofrer e às vezes não resistir dependendo do tamanho da crise. IPO é o termo usado para quando uma empresa de capital fechado vai abrir o seu capital e colocar no mercado de ações para pessoas comprarem ações dela. Digamos que aqui na minha cidade tem a padaria X, essa padaria tem um capital fechado e ela quer colocar as ações dela na bolsa para arrecadar dinheiro. Pessoas vão comprar ações, vão ter sócios e ela vai arrecadar dinheiro para financiar os seus projetos. Isso é chamado de IPO. E ao contrário de IPO é o OPA, que é oferta pública de aquisição, que é para quando a empresa quer fechar o capital e sair da bolsa de valores. Geralmente as empresas fazem essa oferta pública de aquisição para fechar o capital
quando as coisas estão indo mal ou então até quando declara falência. Lucas, é preciso muito dinheiro para investir na bolsa de valores? A vantagem de investir na bolsa é que não precisa de muito dinheiro. Então, se você tem um pouco de medo, você pode ir pouco a pouco colocando o dinheiro na bolsa, comprando suas primeiras ações e sentindo na pele o que é ter ações, para você perder esse receio e ir aportando cada vez mais. Então pegue papel e caneta e anote essas empresas que eu vou indicar para vocês estudar ela, que estão custando menos de R$30 cada ação. A primeira dela, Itaúsa e TSA4, a segunda, Ambev com o código ABEV3, a terceira, Grendene com o código GRND3 e a quarta, M Dias Branco, MDIA3, a quinta, Fleury com o código de negociação FLRY3 e a sexta, Banco Bradesco com o código de negociação BBDC3. Claro que tem outras várias, mas essas são as que eu tenho na minha carteira, que cada ação custa menos de R$30. Então é uma indicação para você poder estudar elas, porque são ações boas que tenho na minha carteira e que o preço das ações dela custa menos de R$30, já é um norte aí para você ver e começar a montar a sua carteira de renda variável. Eu espero você então no próximo vídeo.